irmãos queridos que nos acompanham aqui no Bibliomania e Fé. É um grande incentivo a nós sermos ouvidos e vistos por vocês, viu? A gente procura aqui nesse canal falar somente da palavra sagrada de Deus. Nada de religião, porque não somos fariseus. Somos adoradores de Cristo e seu Pai, que nos ama incondicionalmente e nos guia. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Tanto que esse sentimento nos faz sofrer, chegando a procurar psiquiatras para tomarmos remédios para aliviar nosso desconforto e até nosso sono. Não que seja errado, claro que não. Deus colocou os médicos para nos auxiliar nas batalhas diárias. Só que junto a isso, devemos orar para aos poucos nossos incômodos serem vencidos. A ansiedade é um sentimento muito comum que afeta tantas pessoas em diferentes aspectos da vida e de diferentes classes sociais, tá? Não existe pobre, não existe rico. Existe a ansiedade e é uma preocupação excessiva que aos nossos olhos são uma antecipação do que ainda nos poderia acontecer no futuro, tal. Muitas vezes acompanhada por medo e tensão, tá? No entanto, a Bíblia nos oferece orientações e palavras de conforto para enfrentar a ansiedade e encontrar paz interior. E através dos versículos da Bíblia, a gente pode explorar essas mensagens e descobrir como a gente vai aplicar isto em nossa vida pessoal. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando a gente se sente ansioso, muitas vezes a gente carrega um fardo pesado em nossos corações e mentes. No entanto, a Bíblia nos encoraja a entregar essa ansiedade a Deus, sempre. Ele é o nosso protetor amoroso e cuida de nós. Temos que aprender a confiar nele e acreditar que ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando a gente enfrenta situações que fogem do nosso controle. Quando a gente lança as nossas ansiedades sobre ele, sobre nosso Pai, que tudo sabe de nós, a gente encontra conforto na sua presença constante. Ele não nos abandona. Não se preocupem dizendo o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir. Muitas vezes, a ansiedade surge de nossa preocupação com as nossas necessidades básicas da vida, como comida, bebida, vestuário. No entanto, Jesus nos ensina que nosso Pai Celestial conhece essas necessidades e cuidará de nós. Ao invés da gente se preocupar com o futuro, a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, buscar sua vontade e seguir seus mandamentos. Quando a gente faz isso, Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Portanto, a gente não precisa se preocupar excessivamente com o amanhã, porque cada dia trará suas próprias preocupações. Isso é bíblico. Em vez disso, a gente deve se concentrar em viver uma vida de fé, confiança e obediência a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma e apresentem seus pedidos a Deus, diz a Bíblia. Digo que a oração é uma poderosa ferramenta para combater a nossa ansiedade. Olha, eu quando estou com insônia, e a gente depois da gente se revirar na cama, basta abrir um versículo da Bíblia e ler uns 4, 5 capítulos. Eu estou lhe falando, meus amigos, meus irmãos, o sono chega. Eu estou lhe prometendo que o sono chega. Não há nada mais compensador e calmo do que ler a Bíblia, a palavra, porque o Espírito Santo ali está com a gente, viu? Quando a gente está sobrecarregado, a gente pode se voltar para Deus em oração. E ali, depois de ler os capítulos, ore. Ele nos diz para lhe apresentar os nossos pedidos e preocupações a Ele, com ação de graças, hein?
Quando a gente confia os nossos fardos a Ele, a nossa cruz, a gente experimenta da sua paz, aquela paz que Jesus nos deu, aquela paz que transcende todo entendimento. Essa paz divina nos envolve, protege nosso coração e mente em Cristo Jesus. Através da oração a gente encontra um refúgio seguro, onde a gente pode encontrar consolo e força. E já em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, que for correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é aí que a Bíblia nos diz que os nossos pensamentos desempenham um papel importante na forma como a gente lida com a ansiedade. Olha a importância da palavra. A Bíblia nos ensina a direcionar nossos pensamentos para coisas positivas e edificantes. Ao invés da gente permitir que a ansiedade ocupe os nossos corações e mentes, a gente deve se concentrar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, digno de louvor. Quando a gente fixa a nossa mente nessas coisas, a gente afasta as preocupações constantes e encontra paz interior. Vejam como a Bíblia nos mostra como pensamentos positivos e palavras positivas têm poder. Olhem só, cuidado com a língua de vocês, cuidado com o que vocês pensam e falam. Olha como isso tem poder. A Bíblia está nos dizendo aqui que os pensamentos positivos junto com as palavras têm poder. Então, olha, meus amigos, cuidado com tudo isso que passa com vocês momentaneamente. Porque através da confiança em Deus, da oração, dos pensamentos positivos, de entregar esse fardo a Ele, a gente vai encontrar força e paz em meio a essas preocupações da vida, viu? Aí a Bíblia diz assim também: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir num dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Quando a gente enfrenta momentos de ansiedade, a gente encontra encorajamento nessas palavras bíblicas. Elas nos lembram que Deus está conosco em todos os momentos e nos fortalece. A gente tem que ser corajoso, a gente tem que continuar no nosso trabalho e não desanimar, porque Deus não nos abandonará. A gente pode encontrar força ao vestir toda a armadura de Deus, que vai nos capacitar a resistir aos desafios que a gente enfrenta. Quando a gente permanece firmes em nossa fé, mesmo naqueles dias piores, difíceis, a gente encontra a perseverança necessária para superar a ansiedade e seguir adiante, porque o Santo Espírito vai estar com a gente. Em nossa jornada de enfrentar a ansiedade, é super importante lembrar das palavras de Deus que nos confortam e nos fortalecem. Através da palavra, a gente encontra direção e encorajamento para perseverar. Mesmo quando a ansiedade ameaça nos dominar, porque acontece, viu, irmãos? Por isso que eu digo, cuidado com seus pensamentos e palavras. Nesses momentos em que a gente se sente sobrecarregado pela ansiedade, é que a gente pode buscar o consolo de Deus. Ele é a nossa fonte de alívio, aquele que acalma a nossa alma perturbada. Quando a gente se volta para Ele em oração e meditação da sua palavra, a gente encontra consolo. Tudo que se possa imaginar de bom vem para a gente. A verdade é que nesses momentos de ansiedade e incerteza, a gente pode olhar além das nossas preocupações e confiar em Deus como nossa fonte de ajuda. Fica calmo, irmão, porque se você crê em Cristo, a fonte de ajuda vai seguir para você. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado. Olhando para Ele, a gente encontra esperança e segurança, sabendo que Ele está presente para nos socorrer em todas as circunstâncias. Observem as aves do céu, diz a Bíblia. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 26 e 27. Essas palavras de Jesus nos lembram que
Assim como as aves do céu são cuidadas por Deus, Ele também cuida de nós. Quando a gente observa até os passarinhos, a gente vê como é que pode sobreviver tanto sem nada, mas é porque Deus cuida. Se Ele cuida desses passarinhos, pardaizinhos que sejam, imagina de nós que somos semelhança, imagem e semelhança dEle. Ele conhece as nossas necessidades e vai providenciar o que é necessário para a gente. Não adianta se preocupar, isso não vai acrescentar nada à sua vida, meu irmão, minha irmã. Pelo contrário, vai aumentar a sua ansiedade e o estresse. Isso sim. Em vez disso, confia na provisão e cuidado do amoroso Deus que a gente tem, sabendo que Ele está atento a cada detalhe de nossa vida. Porque Ele não é um Deus de pau, Ele não é um Deus de gesso, Ele não é um Deus de pedra, é um Deus vivo dentro da gente. Quando a ansiedade envolve a gente busca o Senhor de todo o coração, que a gente será achado. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e eu não canso de falar nisso. O Deus que nos responde quando a gente clama. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente encontra libertação de todos os temores que a gente tem. Ele nos capacita a enfrentar a ansiedade com coragem e confiança também, sabendo que Ele vai estar ao nosso lado, batalhando junto com a gente. Mesmo nos momentos sombrios, difíceis, a gente encontra consolo. Ele é o nosso pastor amoroso, aquele que nos guia. Na ansiedade, mais uma vez eu vou falar, confia que Ele vai estar com você e comigo. Ele vai nos sustentar, nos dar coragem. Confia, Ele vai surgir no nosso caminho. Deus nos assegura que não precisamos temer, porque Ele nos dá a mão, Ele nos fortalece, nos ajuda, nos segura pela mão. A gente pode depositar confiança nele, sabendo que Ele é poderoso para isso tudo. Ele formou o mundo, e alguém mais poderoso. Ele vai nos sustentar em meio às nossas ansiedades. Com Deus ao nosso lado, a gente nunca vai estar sozinho. E a gente pode enfrentar qualquer desafio com fé e coragem. Eu estou afirmando que sim. Queridos, não há dúvidas de que a palavra de Deus nos guia, nos conforta e nos dá ânimo. Ele nos lembra que não estamos sozinhos e que a gente pode encontrar essa paz e descanso nele. Quando aos poucos a gente busca a sua presença e confia nas promessas, a gente encontra o poder necessário para superar a ansiedade e seguir adiante com confiança. Ele é o nosso bastão, Ele é o nosso cajado, Ele é o nosso coração e mente, o nosso guia. É aquele que nunca vai nos abandonar para o lobo vir nos devorar como se a gente fosse pequenas ovelhinhas. Que essas palavras da Bíblia possam ser uma fonte de inspiração e encorajamento para você enquanto enfrenta a ansiedade, para você e para mim. Que você e eu, que a gente encontre conforto, paz e força em Deus, sabendo que Ele está ao nosso lado em todos os momentos. Vamos orar, minha gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda-nos das setas do maligno que só veio ao mundo para nos roubar e matar. Nos proteja contra esse ser da escuridão. Nos dá força e ânimo para vencer nossas adversidades de cada dia, porque são muitas, meu Pai. E a gente é pecador, Senhor, mas Tu prometeu nos livrar disso, se seguirmos a Sua palavra, e a gente vai seguir, meu Pai. Estamos aqui para Te dizer que confiamos em Ti, como essa ovelhinha que em defesa confia no seu pastor. A gente é assim. Nos cuida, meu Pai, nos cuida, Senhor, nos ampara no dia a dia, nos dá ânimo para vencer os invejosos, os mentirosos, os que querem nos sufocar. Em nome de Jesus, que possamos prosseguir na vida em fidelidade a Ti, como foi Jó. Assim eu oro e Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém, meu Pai. Meus irmãos, curtam, compartilhem para a gente ganhar almas. Esse é um tema muito frágil e encorajador. Compartilhem isso tudo, viu? Porque Deus quer, Deus sempre quer. Um beijo no coração de vocês.